Hoje, 15, quarta-feira de abril de 2026. Continuamos nosso estudo em Apocalipse capítulo 7. Depois desses eventos, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, o mar ou sobre qualquer árvore. Sete dois. Então vi um outro anjo subindo do oriente, tendo o selo de Deus vivo. Ele bradou com voz grave aos 4 anjos a quem havia sido concedido poder para produzir destruição na terra e no mar. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos nossos servos de Deus. Então aqui a cena apocalíptica se prepara para uma grande destruição da terra e da humanidade. Em juízo. Deus entra em juízo com a humanidade. Então, uma das palavras que Jesus diz é: eu não vim trazer a paz, mas a espada, né? A espada da vingança é a segunda missão de Jesus Cristo na Terra, né? A primeira foi a da redenção, e depois, quem não aceitou a paz e a redenção da cruz, em que ele foi imolado pelos nossos pecados, quem não aceitou essa redenção, irá sofrer a espada. É como aquele velho provérbio, né? Entre a cruz e a espada. Assim vive a humanidade, essas gerações. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou com voz grave aos 4 anjos a quem havia sido concedido poder para produzir destruição na terra e no mar. Apocalipse 7.2, comentário, nota. O selo em Ezequiel 9.4 era uma cruz que no hebraico, com caracteres fenícios, era o símbolo da fé em Cristo. Com o clamor das almas do testemunho do Evangelho, sabemos que haverá conversão nos 7 anos de Daniel, da angústia profética de Jacó, mas com martírio em grande número, pior que no holocausto nazista. Mas ainda haverá conversão e salvação. E, por fim, todo o Israel sobrevivente Jesus como rei, receberá Jesus como rei e será salvo, iniciando um novo e último milênio e um novo descanso para o povo judeu que tanto esperou esse dia e descanso em sua terra. Glórias, aleluia. Apocalipse 7.3. Não notifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa do céu, nosso Deus. Jesus é misericordioso e os demônios e os ímpios e infiéis não veem a sua misericórdia, mas são cegos para o seu amor e perdão evangélicos. E por isso os demônios os levarão a adorar a besta e suas falsas religiões e tecnologias. Apocalipse 7.4.7. Então me foi revelado o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. 7.4. Falta a tribo de Dan na lista das 12 tribos. Alguns afirmam que ela será a tribo da traição e se unirá ao anticristo traidor do pacto da paz profetizado por Daniel. Então haverá um falso profeta e um falso sacerdote, um falso papa, né? Um religioso, falso religioso, que enganarão as multidões. 7.9. Em seguida olhei diante de mim, descortinava uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, países e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, em túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira. Então aqui parece que as folhas de palmeira é um martírio, né? Essa grande multidão, vamos ver se é uma multidão ressurreta ou se é uma multidão, almas vestidas de branco, que aparece no capítulo 6. O seu número dos mártires já foram concluídos, e então essas almas comparecem diante do trono de Deus, prontas para a ressurreição. 7.10. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro.
todos os anjos que os encontravam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro seres viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus. Com o rosto em chão, então existe um chão onde se prostra-se na terra, no céu também. E eu tive lá uma vez arrebatado, lá quando vi a alma de meu falecido pai querido, e tem um mármore muito branco, e um mármore com fontes de água. Eu estava provavelmente ali numa capela às margens do Rio da Vida, nesse arrebatamento. Então no céu existe um piso, né, raquear. Existe um piso também lá, eletricidade está provado hoje que a matéria ela não existe, o que existe é uma densidade de energia. E como o céu é luz, né, então é energia, então também existe densidade de energia que a gente chama de terra, de piso no céu. 7:10. A salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Então existe aqui um convênio entre o Pai e o Filho, para a salvação da humanidade, pelo Espírito Santo. Apocalipse 7:11. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor. 7:12. Exclamando, amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graça seja o nosso Deus para todo sempre. Amém. Então, por enquanto, ele diz toda riqueza não. Adoração ainda não é toda riqueza, porque na terra ainda se travará o combate com o anticristo falso profeta. E a riqueza da terra ainda tem domínio dos homens. No tempo da festa das cabanas de Israel, quando o povo parecer que a aliança, com o povo pensar que tem uma aliança com o anticristo, e que tem segurança e paz, será o dia da traição, quando o anticristo se revelará e se encontrará no templo reconstruído, o terceiro templo, na mesquita, do lado da mesquita de Al-Aqsa, e se proclamará Deus e Messias de Israel, e todo o mundo árabe islâmico estudiosos messiânicos conseguem ler no hebraico indicações que esse assírio virá da Turquia ou do Império Turco-Otomano ressurgido, já que Apocalipse indica Pérgamo na Turquia como o trono de Satanás, onde a Síria fazia parte desse território imperial em califado, até ser desfeito na Primeira Guerra Mundial. Toda a igreja, os querubins, os anjos estão caindo com as almas dos mártires, estão unidos com as almas dos mártires, numerosas massas massacrados em Sucoto, em todo o mundo, como em um vitorioso anticristo. Assim mesmo, eu vejo este quadro apocalíptico. Então, tem alguma coisa a ver com as festas de Israel, né? Que Sucô, né? A palma é uma das espécies que lá na lei, na Torá, se usava no dia das festas das cabanas, onde Deus estaria conosco, nos abrigaria no seu tabernáculo. Apocalipse 7:12. Louvou até este ponto do início das pragas, martírios do sexto selo e preservação dos selados, não inclui ainda o poder nem as riquezas. Isto será acrescentado com os próximos eventos triunfantes de Cristo. Apocalipse 7:13. Então, um dos anciãos me indagou: quem são e de onde vieram todos estes que estão vestidos com túnicas brancas? Apocalipse 7:14. E eu respondi: o meu Senhor, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:13-14. Apesar das almas recebidas pela igreja triunfantes serem evangélicas, elas são judias e gentias prosélitos convertidos na grande tribulação, pois ressuscitarão na primeira ressurreição do milênio. Eles aprenderão o sacerdócio milenar que será prestado às nações no milênio. Assim, eu entendo que eles só terão essa condição especial de serviço de salvação para poder conduzir as nações traumatizadas e sobreviventes à ira do Cordeiro, e serão
com estas nações do reino milenar de Cristo em Jerusalém de águas fluentes. Esta igreja judaica substituirá os ritos atuais para uma outra pedagogia de adoração às nações no templo novo de Ezequiel. Mas haverá, nesse tempo, duas humanidades na terra, uma mortal e a outra a Igreja Universal, imortal e com corpo celeste, que habitará Jerusalém Celeste, o planeta Vênus e a Terra. O planeta Vênus é a estrela da manhã. Jerônimo traduziu Lúcifer, no latim, para a estrela da tarde. E confunde muita gente, achando que Lúcifer é Satanás, né? Estrela da tarde é Deus, né? É luz. É um engano que Jerônimo causou com essa errada tradução no Antigo Testamento. Essa palavra boquer, que é a estrela da tarde, não da manhã. Estrela da manhã é usada para se referir a Jesus Cristo e não a Satanás. Porque a estrela da tarde traz a noite, e Jesus Cristo, estrela da manhã, traz o dia e a luz. Apocalipse 7,15. Por esse motivo, eles estão perante o trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está sentado na terra estenderá sobre eles o seu tabernáculo. 7,16. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede, não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço. Apocalipse 7,17. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os conduzirá à frente das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 7,15, 17. O milênio será com 5 tempos de aliança, sabedorias divinas para os animais e também para a humanidade eterna e a humanidade mortal, que conviverá. Nada de climas extremos ou mortes precoces. Em harmonia, toda a terra será sem a presença de demônios, plena paz e entendimento e maldições, né? Deus Pai, Cristo e a Igreja com Israel no centro e cabeça das nações restantes e sobreviventes do tribunal do milênio e juízo pré-milenar, glória da era milenar com Jesus e a Igreja ressurreta. Então terminamos o Apocalipse capítulo 7. Próxima aula seria o Apocalipse capítulo 8. Quando o Cordeiro abrir o 7º selo, houve absoluto silêncio nos céus por aproximadamente meia hora. Então vamos entrar no juízo do 7º selo, amém? Então, o 7º selo vai incluir todos os outros juízos das 7 trombetas, das 7 taças do estado eterno. Então, o 7º selo que Jesus abriu nos revela todo o futuro da humanidade, todo o juízo, futuro e salvação da humanidade, amém? E toda a riqueza e toda a herança que os salvos em Cristo terão. Então, aguarde para a próxima aula, capítulo seguinte, capítulo 8 e até o capítulo 22 de Apocalipse. Essa série de estudo pelo capítulo, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, Alf, localizador Luz e Glória, para o Grupo Cruz, Força e Fé e Paz, no WhatsApp, e TV Notícia Cristo Rei Jesus Nazareno Ressurreto no YouTube. Se gostar, compartilhe. Você que não aceitou Jesus, esse Salvador, esse Redentor, aproveite o tempo da salvação e da graça agora, hoje, para aceitar Jesus, confessar seus pecados, procurar o batismo na comunidade cristã. E você que já é nosso irmão na igreja, na comunidade cristã também, mesmo que seja doméstica, dê um like, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Temos ainda o pendrive de R$40 para envio, despesa de correio. Para o Grupo Cruz e Força, ainda há vagas, pedido inscrição no Grupo Cruz e Força para acompanhar as notícias que postamos e os links que nós comunicamos com a comunidade. Esse foi o Alfa, até uma próxima oportunidade. Agradecemos em oração a Deus por esse estudo, para que marque as pessoas no coração essa mensagem de salvação de Jesus, enquanto há tempo da época da graça, antes que venha a ira do Cordeiro, para que você também seja arrebatado em alma ou em corpo e alma, para o céu, para o paraíso, descanso eterno com nosso Senhor Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade. Me despeço com a bênção de Deus Pai, que é Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Amém.